Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse encontro de leitura, de reflexões sobre o livro Um Curso em Milagres. Esse livro sagrado que acende muitas luzinhas na nossa mente, no nosso coração. Para mim é sempre uma alegria compartilhar os ensinamentos dele e compartilhar esse caminho, né? Esse curso em milagres, esse curso de volta para o amor, né? O livro, né? Ele é uma ferramenta muito linda para a gente conhecer a nossa mente, para a gente expor o nosso ego e se lembrar de Deus. Se lembrar da nossa essência, assim, remover tudo que está na nossa mente que nos impede de acessar essa preciosidade que é a nossa essência, que é esse amor que pulsa no nosso coração e que muitas vezes fica tão escondidinho, né? E parece tão distante. E essa semana, na Frequência do Amor, a gente sentiu de focar no tema depressão, que é uma grande barreira, né, pra gente entrar em contato com esse amor, pra gente acessar a nossa essência. E é um tema muito caro pra mim, né? Como Paulinha, eu experimentei muitas crises depressivas, eu fui lá ver o que tem na mente sobre isso e eu posso dizer do fundo do meu coração que esse ensinamento que eu vou compartilhar com vocês hoje me ajudou e me ajuda muito a sair desse padrão mental depressivo, porque a depressão é um padrão mental, né? Aqui nesse mundo ela é conhecida como uma doença, né? E enfim, tem muitas pessoas, muitos profissionais dedicados a cuidar disso, né? E é muito bonito ver os avanços, inclusive, da ciência para tentar compreender e explicar isso. E eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre estudei muito, eu sempre quis entender muito, eu sempre tive questões muito profundas, como eu experimentava muito, né? E eu posso ver mesmo, assim, desde quando eu comecei essa evolução, na compreensão do que realmente o que acontece com a mente quando a gente se identifica com esses estados depressivos. E eu acho que esse conteúdo é muito útil, porque mesmo que você não tenha experimentado diretamente, ou não experimente, não lide diretamente com a depressão, com certeza você conhece alguém que lida com isso. E muitas vezes é uma doença muito silenciosa. Então, às vezes, você está convivendo com pessoas que você não tem a menor ideia que está passando por isso. E compreender esse ensinamento que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês pode, inclusive, te inspirar e te ajudar a ajudar essas pessoas, né? A identificar essas pessoas e ajudar essas pessoas. Eu não sou médica, não sou psicóloga, né? Meu propósito aqui não é trazer uma visão científica da depressão e, como eu falei, eu sei que tem muitos profissionais que fazem isso com muito carinho, com muito cuidado. Eu vim trazer a visão do Curso em Milagres, que é um livro espiritual sobre isso. E foi a visão que, como eu falei, me ajudou, que me ajuda até hoje. Compreender isso me ajuda de verdade a entender o que acontece na minha mente quando eu entro nesse estado e como sair. Esse é o principal ponto, né? Como que sai disso.
Então é isso. Esse é um conteúdo que eu tô aqui compartilhando com o meu coração muito aberto. Pra mim sempre foi muito difícil, por muitos anos, abrir meu coração sobre isso. Primeiro admitir pra mim mesmo, né, que eu tinha isso. Porque a depressão, ela tem sim, né, muitas fases baixas, né, onde você experimenta desânimo, onde você experimenta uma sensação de não ter saída, né, o buraco muito escuro, mas também tem muitas fases altas, né, que é muito comum a gente disfarçar essas fases, onde você fica muito produtivo, onde você fica muito criativo, e aí você mesmo não quer acreditar, né, que você tem isso ou que isso pode estar acontecendo com vocês. Isso aconteceu comigo, né. E ao mesmo tempo eu sempre tive muito medo de um diagnóstico, porque nesse trabalho ajudando as pessoas eu via o quanto as pessoas se apegavam ao diagnóstico. E de verdade tem muitos profissionais que falam que é um diagnóstico que não tem cura, né? É uma doença crônica, enfim. Isso me dava muito medo. Como assim? Eu vou assumir que eu tenho uma coisa que não tem cura, né? Sendo que eu acredito muito e firmemente, eu confio muito no amor e eu confio muito no poder do amor, né, divino. Que quando eu falo de amor aqui, eu sempre tô falando desse amor universal, esse amor divino que tudo transcende. Então eu ficava meio em conflito na minha mente, sabe? E aí vem o livro Curso Milagres e fala abertamente e diretamente disso. Vocês vão ver que inclusive ele usa essa palavra, depressão, tá? Então eu vou ler para vocês essa partezinha do que ele traz, porque é muito lindo. Então, para quem tem o livro, essa parte que eu vou ler tá no capítulo 4. Esse capítulo chama As Ilusões do Ego. E eu acho muito interessante essa parte da depressão, tá aqui bem nesse capítulo que fala das ilusões do ego. Porque quando a gente está dentro de uma crise depressiva, o livro faz uma analogia muito boa. Ele fala que é como se você estivesse num campo de batalha. Quando você está num campo de batalha, essa batalha, essa guerra, ela parece muito real, ela parece muito verdadeira. Você sente na pele, né, no corpo. Tem gente que tem efeitos, né, fisiológicos e físicos disso. Você sente no corpo isso. Então essa guerra, ela parece muito normal. E por muitos anos eu acreditei que eu estava em guerra com a depressão e que era algo que eu tinha que lutar contra, que eu tinha que vencer essas batalhas, né? Só que essa mentalidade de ego, de guerra, né, que é do ego, é uma postura mental de muito sofrimento. Então, isso vale para esse assunto, assim como todo o conteúdo do livro, tá, gente? A gente tá falando aqui especificamente de depressão, mas vale para qualquer outro assunto, é um conteúdo universal, tá? Então, essa mentalidade de estar em guerra com alguma coisa, né, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja uma doença, seja o fim de um relacionamento, não importa o que você sinta que tá em guerra hoje, mas essa mentalidade de estar em guerra é uma mentalidade que necessariamente te coloca num estado interno de ataque e defesa. E nesse lugar não tem paz. Né? Não tem. Como que você vai se sentir em paz se você tem que se defender? Como que você vai se sentir verdadeiramente em paz se você tem que atacar essa doença para vencer? Né? Então já é uma postura não natural. Porque a nossa essência, né, a nossa natureza é quieta, é de paz, né? A nossa essência é amor. E o amor não ataca, ele não tá em guerra com nada, nem com ninguém, nunca. Mas quando eu me encontrava nessas crises depressivas, uma primeira coisa que eu tinha que fazer era não brigar contra isso, sabe? Não resistir a isso. E aprender a descansar nesse lugar. Eu sei que é desafiador, como eu falei, já tive muitas vezes lá, mas aprender a descansar mesmo nesse lugar para aí então ter clareza de como que é a saída, né? Então vou ler essa parte. Então capítulo 4, As Ilusões do Ego. E aí quando eu vi isso eu falei, uau,
Então é uma ilusão do ego. A depressão aqui no mundo é muito séria e tal, e diagnóstico. Mas Jesus está falando aqui no Curso em Milagres que é uma ilusão do ego. Aí eu falava, já começa uma coisa aí, né? Eu vou confiar na ciência, que tem lá muitas pesquisas que comprovam e tal, ou no que Jesus está falando. Jesus está falando aqui no Curso em Milagres que é uma ilusão do ego. E eu, uau! Aí já começou a abrir minha mente. Eu lembro quando eu fui entendendo mesmo, meu coração, gente, palpitava assim, que eu falava, nossa, no fundo é o que eu sempre acreditei, mas que eu não tinha coragem de... É o que eu sempre soube, mas eu não tinha coragem de acreditar, né? E eu falei, uau, o que mudaria na minha mente se eu acreditasse, se eu confiasse que a depressão é uma ilusão do ego? Aí sim eu ia conseguir descansar. E aqui com muito cuidado, porque quando ele fala, né, que quando ele tá nesse capítulo da ilusão do ego, uma ilusão não é uma coisa que você tem que rejeitar ou negar. Não tem nada disso. Isso inclusive é uma confusão muito normal entre os estudantes do Curso em Milagres, tá? É uma tendência a negar ou rejeitar aquilo que você tá lidando. Uma vez que você já tá no campo de batalha, aquilo parece verdadeiro pra você. Então não é que você vai chegar e falar, eu tô aqui sofrendo e tal, então é uma ilusão, eu não vou sofrer por isso. Não, né? Esse é um caminho através da sombra para a luz. É importantíssimo a gente olhar para aquilo, ir lá, ir mesmo, mas com essa base confiando que você tá indo olhar para uma ilusão. Que aquele monstro que parecia gigante, que você ia ter que lutar contra ele, na verdade é uma ilusão da sua cabeça. Só que você precisa olhar para esse monstro. Não é só deixar de lado, então tá, é uma ilusão, pronto, não vou olhar, né? Não, tem que olhar, tem que ir lá, tem que encarar mesmo, porque você é a luz. Você é a luz. Então você tem em você, na sua mente agora, todo o poder do mundo para transcender qualquer coisa. Inclusive, veio um lembrete do amor ontem no grupo de estudos que, uau, ainda tô recebendo ele, assim, que é, você tem agora na sua mente todo o poder de Deus para transcender qualquer coisa do mundo. Olha que lembrete. Você tem agora. Não é depois que você terminar de ler o livro, não é depois que você meditar, não é depois que você for fazer qualquer prática. É agora. Você tem agora na sua mente todo o poder de Deus para transcender qualquer coisa do mundo. Qualquer coisa. Inclusive a depressão. Inclusive a ansiedade, inclusive esse sofrimento do fim de um relacionamento, ou seja, qual for a guerra que você acredite estar hoje, né? E então é disso que a gente está falando, é de transcendência, né? Reconhecer que é uma ilusão é importante, é uma base que vai te ajudar a transcender, mas muito cuidado com esse lugar de negar ou rejeitar isso, porque quando você está no campo de batalha, aquilo é sério para você. Você vai acreditar nos efeitos que aquilo tem. Não que sejam verdadeiros, em última instância não é. Mas você vai acreditar muito, né? E aí é muito importante você confiar nisso, de que você tem agora na sua mente todo o poder de Deus para transcender qualquer coisa do mundo. E é transcender, tá? Então, essa parte tá nesse capítulo, que é as ilusões do ego. Inclusive, é um capítulo muito legal. Muito legal. E aí, a seção, né, dentro do capítulo, os capítulos do livro são 31 capítulos, né? Os capítulos, eles são divididos em seções, né? A seção que a gente vai falar é uma seção muito linda, chama Isso Não Precisa Ser Assim. Uau! Isso não precisa ser assim.
essa leitura que a gente vai fazer está dentro dessa seção. E o parágrafo, então é a seção 4, para quem está no livro, né? Isso não precisa ser assim. Capítulo 4, seção 4, parágrafo 3, que a gente vai ler. E aí é o parágrafo que ele fala diretamente da depressão. Aí ele fala assim: quando estás triste, saibas que isso não precisa ser assim. E essa saibas que isso não precisa ser assim tá em itálico. E eu acho muito bonito, né? O quanto ele reforça e ele traz muito essa verdade, a verdade mesmo direta, gente, nas sutilezas, né? A leitura do livro ela é cheia dessas sutilezas. Então, em vários momentos ele usa o itálico, ele usa as letras maiúsculas para enfatizar, né, a verdade e distinguir, né, aquilo que é verdade do que não é. Então, quando estás triste, saibas que isso não precisa ser assim. E aí, imagina você ou alguém que você conhece numa crise depressiva, né, com aquela sensação horrível, horrorosa, de que de vazio, de escuro, de peso. Imagina se nesse momento você ou essa pessoa consegue sentir todo o carinho e o cuidado que tem nessa frase, consegue confiar nessa frase de que isso não precisa ser assim. Olha o quanto isso é poderoso, sério. Eu fico emocionada, muito profundamente emocionada, de pensar nisso, no poder disso. Saibas que isso não precisa ser assim. Esse é um mantra que dá pra carregar, sabe? Se nesse momento você conseguir se lembrar disso, isso não precisa ser assim. Lembrar essa pessoa, olha, não precisa ser assim. A melhor forma de você conseguir cuidar de alguém, sabe? Ser esse lembrete pra essa pessoa. Olha, isso não precisa ser assim. Em outras palavras, ele tá lembrando da essência do livro, que é: existe um outro jeito de pensar, de sentir, de viver. E ele tá acessível para você agora. Desde que você largue essa certeza de que isso precisa ser assim. Porque se a gente tá quando a gente tá, ou quando alguém, né, está nesse estado depressivo, a pessoa tá tão presa ali que ela não consegue ver que tem outro jeito. Para ela é só aquela guerra que existe. Para ela é só aquela batalha que existe. E que aquilo é a verdade. Que não tem saída daquilo. E aí vem uma presença muito amorosa. E você pode ser essa presença amorosa na vida de alguém. Docemente, gentilmente, como Jesus está sendo aqui agora escrevendo essas palavras, te lembrando: isso não precisa ser assim. Uau! Só sente o poder que tem isso, o quanto essa frase desconstrói todo um sistema de pensamento depressivo. Isso não precisa ser assim, porque o sistema de pensamento depressivo ele é muito construído na base de uma certeza, sabe? De é certo que é assim. Não, isso não precisa ser assim. Então, quando estás tristes, saiba. Ele falando de saiba, saber para o Curso em Milagres, o conhecimento do Curso em Milagres é uma experiência, não é intelectual, é uma experiência onde você vai lá profundamente entrar em contato com esse ensinamento de que isso não precisa ser assim. Então saibas que isso não precisa ser assim. E por que está em itálico essa frase? Porque nessa frase está a lembrança de Deus. Nessa frase está a lembrança da nossa essência. Isso não precisa ser assim, porque em você agora tem todo o poder divino para transcender qualquer coisa do mundo. Porque em você agora, mesmo que você não esteja experimentando, experienciando, já tem todo o amor do mundo.
já tem toda a capacidade divina agora. Mesmo que você esteja no meio de uma crise depressiva, mesmo que alguém esteja vivendo uma crise depressiva, esse poder tá lá e sempre vai estar. Então saibas que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estares sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. E aí ele já vai diretamente no nosso assunto aqui, né? Ele fala diretamente. A depressão vem de um senso de estares sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. E então, decide de outra forma. E isso é tudo que ele fala, gente. Olha que incrível. Vamos lá. A depressão vem de um senso de estares sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Uau! Essa sensação de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens, isso obviamente, gente, a nossa mente ela tem muitas camadas, né? Se você vai nas camadas mais profundas e inconscientes, né? E esse é um treino de realmente deixar muito consciente tudo que acontece na nossa mente. Mas se você vai lá na última camada, na camada mais inconsciente, na camada mais profunda, né, da mente, ela vem de essa sensação de estar sendo privado, é a sensação de estar sendo privado do amor, é a sensação de estar sendo privado da sua essência, do que é essencial em você, desse poder que o amor tem, do seu poder, do seu real, do seu verdadeiro poder, né? E em contrapartida, um efeito de uma identificação muito grande com o que você não é, que é com o sistema de pensamento do ego. Né? Quando a gente se identifica muito com esse sistema de pensamento do ego, é natural, e você passa a acreditar que você é aquilo, é natural que você... Por isso que é uma sensação de um vazio. Né? Eu li um pouquinho antes aqui alguém falando, o mundo fica sem cor mesmo, perde o sentido. Né, as coisas perdem o sentido, você vai fazendo as coisas de forma automática, fazendo por fazer, né, porque tem que ser feito, porque você precisa fazer, enfim, isso decorre, né, vários comportamentos depressivos, e muitos deles, como eu falei, disfarçados. Então tem muita gente que experimenta, né, a depressão e você não sabe, porque está disfarçado desse automatismo. Né? Mas vem muito desse lugar, dessa falta de contato com a nossa realidade, que é puro amor, que é o único lugar que traz sentido verdadeiro para tudo que a gente fizer. Né? E aí, se você vai subindo um pouco nesses níveis de consciência, isso pode se expressar com pensamentos de várias formas, tipo assim, você querer mudar as coisas, mudar as pessoas, querer que as coisas sejam diferentes do que são, né? Um padrão depressivo tem muito essa raiz. Se você conseguir identificar isso na sua mente, isso me ajudou muito, muito de verdade, me ajuda até hoje. Quando eu vejo a minha mente começando a se identificar com pensamentos do tipo, eu queria isso, queria que isso fosse diferente, queria ser melhor nisso, queria ser não sei o que nisso, percebe? É isso aqui. A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Então, nas camadas mais superficiais, vai ter essa cara de quero uma coisa, mas não tenho. Quero uma coisa, mas não tenho ainda. Aí, olha só o disfarce da depressão, porque como você entra nessa sensação,
quero uma coisa, não tenho ainda. Logo, eu preciso entrar no modo automático, fazer, para ter essa coisa e me livrar desse vazio. Olha a armadilha que é isso. E é por isso que tantas pessoas fazem, né, constroem impérios e tal, e ainda assim experimentam esse estado de vazio, porque a saída para essa sensação de que você está sendo privado de uma coisa que você quer e não tem, não é ter essa coisa. É aqui, ó, lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. E então, decide de outra forma. Ele não tá falando aqui, você tá sendo privado, você tá achando que você tá sendo privado de alguma coisa, vai lá, conquista, luta, consegue, que você vai se livrar disso. Não. É por isso que muita gente fala, né? Dinheiro não traz felicidade, fama não traz felicidade. É isso aqui, gente, realmente não. O que traz felicidade é essa consciência de que você não é privado de nada. Nada. De novo, aí na sua mente agora tem todo o poder de Deus para transcender qualquer coisa do mundo, né? Todo o poder de Deus está na sua mente agora. Você quer o que o poder de Deus não seria capaz de realizar? Percebe? Não tem privação nesse lugar. É um lugar extremamente abundante, poderoso, grande, né? Esse é o poder que tem na sua mente. Então, é literalmente se desidentificar com esse sistema de pensamento do ego e se lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. E então, decide de outra forma. E aqui entra, né, o eu escolho ver com amor, que é o lembrete principal da frequência do amor. É um treino para isso, para você escolher ver com Deus, escolher ver com os olhos de Deus, escolher ver esse poder divino, que é essa escolha que vai te ajudar a transcender qualquer sensação de privação, qualquer sensação de que você está sendo privado de alguma coisa que você quer e não tem. Qualquer identificação que você tenha com o ego. É muito profundo isso. E olha que eu acho incrível a simplicidade dele ao falar: lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. E então, decide de outra forma. Olha como é simples, escolhe de novo. Eu acho isso, gente, muito incrível. É muito desafiador, porque o ego, ele quer uma solução complexa, né? Ele quer uma coisa estruturada, um processo, uma resposta perfeita, né? Ele quer as coisinhas lá, ele é muito caprichoso, né? Extremamente caprichoso. E aí vem Jesus e fala: decide de outra forma. Você tem esse poder agora. Por isso eu colocar esse... Eu lembro, eu sempre meditei muito, né? O meu caminho foi muito dentro da meditação. E aí eu ficava muito condicionada. Não, hoje eu tô mal, não sei o quê. Não, tá tudo diferente. Preciso meditar para acabar com isso. Eu ficava condicionando, sabe? O meu bem-estar, a paz na minha mente, né? A saída desses estados depressivos a coisas, né? A ações. E aí vem o curso e fala: não, é agora, na sua mente, escolhe de novo. O próximo pensamento é a sua oportunidade de escolher de novo. Isso é transcender. Isso é a transcendência. É quando você não nega, não rejeita o que tá ali, reconhece o que tá ali. Porque, de novo, negar ou rejeitar o que você tá sentindo é uma grande armadilha. Desse lugar não tem milagre. É você querer mágica, né? E o livro fala muito claramente isso. A mágica, você tá sentindo mal, você tá estranho, você quer que aquilo seja resolvido pra você. Você quer um truque pra acabar com aquilo, né? Esse caminho não é um caminho de mágica, é um caminho de milagre. Milagre, você é um agente ativo nesse processo.
O milagre é uma mudança de ideia e você que escolhe pensar essa ideia, logo você tem que escolher de novo mudar essa ideia, né? Isso é um milagre. E é preciso muitos milagres para realmente sair de uma depressão, muitos. Por isso que aqui no mundo isso é experimentado como um curso, um caminho, um processo, né? Não é mágica que você vai lá, vou acabar com isso, tá? E saiba que o ego vai querer muito isso, muito. Ele quer solução rápida, ele quer truques, ele quer diquinhas. Me dá uma dica para sair da depressão, dica de não sei o quê. Gente, isso é uma armadilha real, né? Esse é um caminho, não tem mágica, tem devoção, tem treino, é pensamento por pensamento que você escolhe de novo. Pensamento por pensamento. Por isso que é um treino de muito centramento, tem muitas distrações, tem muitas oportunidades para você sair dessa sanidade e confirmar as coisas do ego, né? Por isso que é preciso, e Jesus fala muito isso no curso Milagres, uma mente sem treino, nada é capaz de realizar, não é capaz de realizar nada. Uma mente sem treino não é capaz de realizar nada, não é mesmo. Porque o ego é que fica realizando, né? Se a gente não treina a mente para escolher o amor, para ficar firme nessa mentalidade alinhada com o Espírito Santo, né? Que é uma mentalidade clara, amorosa, mas que exige muito esse treino, né? Então, esse caminho, né, de transcender é muito esse caminho de reconhecer, olha, eu tô tendo pensamentos do ego aqui. Eu tô querendo coisas, eu tô querendo que as coisas sejam diferentes, eu tô experimentando depressão, eu estou experimentando tristeza, eu estou experimentando raiva, eu estou experimentando angústia, eu tô confirmando isso. E aí o transcender é bem isso, você olha e fala, ok, tô tendo esses pensamentos, não briga, não entra em guerra com eles, né? Esse é o primeiro ponto, porque entrar em guerra você tá rejeitando, ou também dar uma já desespiritualizada e falar, não tem nada, tá? Você tá todo cagado por dentro e tá tudo bem. Não, isso também não é esse caminho de milagre. É olhar, encarar e falar, ok, eu tô me sentindo assim. Isso é muito honesto com o que você tá pensando e sentindo. Muito honesto. Isso é muito importante. Você é muito honesto com o que eu tô pensando e sentindo. Porque é só assim que você vai conseguir olhar e falar, eu não quero mais pensar e sentir isso. O milagre é essa escolha consciente de falar, eu tava escolhendo isso, eu tava escolhendo o ego, eu tava aqui confirmando isso, mas eu não quero mais. E então decides de outra forma. Percebe? Mas para você decidir de outra forma, você precisa ver o que você tava escolhendo. Olhar para o que você tava escolhendo. E falar, não quero mais. Isso é transcender. Entendeu? Você olha e fala, uau, tô aqui e eu não quero, eu quero outra coisa. Não quero mais isso aqui, eu quero outra coisa, eu quero esse outro jeito. Eu quero amor acima de tudo. Eu quero Deus acima de tudo. Eu confio em Deus acima disso aqui. Né? E aí, quanto mais você vai confiando mais nesse outro sistema de pensamento, quanto mais você vai confiando mais no amor, mais fácil e mais fácil fica esse caminho de transcender. Porque você vai recebendo tantas confirmações e você vai se fortalecendo tanto, né? Vai fortalecendo tanto a sua mente para isso, você vai experimentando sensações tão incríveis que são naturais, que aí você começa a ficar muito esperto e fala, eu não quero mais sentir isso aqui, eu quero isso. E eu vou fazer o que for preciso para eu continuar sentindo isso. Né? Tem uma parte do livro que eu amo que fala, não te esqueças que a motivação desse curso é alcançar e manter um estado de paz. Ele tá falando do curso Milagres. Não te esqueças que a motivação desse curso é alcançar e manter um estado de paz. Isso é o treino da mente. Isso é esse caminho de treino. De treinar a mente, não vacilar mais. Tá bom? Então eu vou ler de novo, acho que depois disso tudo vai ficar mais claro esse texto, né? Quando estás triste, saibas que isso não precisa ser assim.
A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. E então, decide de outra forma. Sim, é simples assim. Decide de outra forma. É isso que eu faço. É isso que eu aprendi a fazer com o curso. E é isso que me salva todos os dias da depressão. É uma alegria poder compartilhar isso com vocês mesmo. Decide de outra forma e saibas que isso não precisa ser assim. Você tem aí agora todo o poder do mundo para fazer isso. E para ajudar quem precisa fazer isso. Ser um lembrete do amor para pessoas que vivenciam isso. Tá bom? Obrigada, meus amores, por receberem isso. Obrigada pela companhia, para olhar para isso. Sempre falo, quanto mais você se lembra do amor, mais eu me lembro. E juntos a gente vai lembrar o mundo de que só o amor é real. E que a gente tem o direito de viver isso aqui. Direito, garantido por Deus. É o nosso direito.